E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom, meus filhos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de história de terror do Reddit. Mas hoje, queria falar um negócio diferente. Caso você tenha algum relato, alguma história, eu vou deixar um e-mail aí na descrição do vídeo e tá aí aparecendo na tela também. Caso você queira mandar alguma história sua, alguma história que você queira que eu leia e fale e conte aqui no canal, certo? Mas enfim, vamos começar. Nunca casse sozinho. Isso aconteceu em outono de 2016. Moro em uma comunidade muito pequena e rural onde todo mundo se conhece. O estado em que vivemos permite a caça ao cervo-mula durante a primeira semana de outubro. A caça ao sustento é muito importante na cultura da minha região. Nesse outono, tive a sorte de ter desenhado uma etiqueta de dinheiro. Eu tinha planejado caçar na fazenda da minha avó naquela noite. Como sou uma mulher menor, pedi ao meu marido que fosse comigo caso matasse alguma coisa. Ele poderia me ajudar a arrumar. No entanto, ele não pôde ir devido às obrigações do trabalho. Tudo bem, não tem problema, já cacei muitas vezes na fazenda sozinha. Eu conheço essa fazenda como a palma da minha mão. Calcei as botas, peguei meu rifle e binóculos, coloquei o celular no bolso e fui até meu jipe. A fazenda da minha avó consiste em milho na fronteira com um campo de alfafa ao longo de um rio. Entre o rio e a quinta existem fileiras de árvores antigas. Esse é o lugar perfeito para preencher uma etiqueta de dinheiro. Estacionei meu jipe a cerca de 1,5 km acima dos campos. Depois comecei a caminhar ao longo da linha das árvores em direção à área onde os cervos se alimentavam principalmente. No extremo oposto do campo, há um grande palheiro onde é armazenada toda a alfafa colhida. Ao vê-lo entrar no meu campo de visão, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Ajoelhei-me e observei através do meu binóculo. Pude ver um homem muito alto e grande caminhando rapidamente na minha direção, por trás do palheiro. Eu sabia que com certeza que deveria ser o único a caçar naquela noite, pois tinha acabado de falar com a minha avó. Algo dentro de mim me dizia que eu precisava sair daquela área o mais rápido possível. Inicialmente tentei me virar e descer pelas árvores até meu jipe, mas como eu tenho pernas tão curtas, esse cara estava diminuindo a distância rapidamente. Ele ainda estava a várias centenas de metros de mim, então decidi tentar atravessar o rio. Descobri que o rio era muito lamacento e profundo para eu cruzar com segurança. Achei que minha única opção era tentar obter o sinal no meu celular. Quando ele atravessou uma pequena vala e se afastou da minha linha de mira, eu rapidamente corri para o mirar e fiquei quieta. Eu pude ouvi-lo andando cada vez mais perto. Tentei desesperadamente ligar para o meu marido. Naquela época, as torres de celular ficavam próximas... as torres de celular mais próximas ficavam a cerca de 48 quilômetros de distância e o serviço era extremamente irregular. Não consegui me conectar ao meu marido ou à polícia. A essa altura, o homem estava a 100 metros de mim. Eu pude ouvi-lo arrancando milho, pisando forte e xingando em voz alta: "Onde diabos você foi?" O outro problema é que estava escurecendo rapidamente. Eu definitivamente não queria ficar escuro sozinho com esse homem. Ela tinha um rifle, né? Mas tudo bem, observei-o por alguns minutos e pude determinar que ele não tinha uma arma. Depois de pesar minhas opções, decidi sair e ver se conseguia acalmar a situação, já que trabalho na área da saúde e trabalho com pessoas mentalmente instáveis o tempo todo. Saí do milho. "Oi, me desculpe se eu interrompi a sua caçada ou algo assim, eu não tive intenção de causar nenhum dano", eu disse com um sorriso do doce no rosto. Certifiquei que havia pelo menos 80 metros de distância entre nós. Seus olhos encontraram os meus e era óbvio que havia algo com esse homem. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura. Suas roupas estavam absolutamente sujas, manchadas com o que parecia Bom, bugou a tradução aqui. Suas roupas eram absolutamente sujas, parecia com alguma coisa... manchadas com alguma coisa que parecia ser suor. Sua camiseta também estava manchada e tinha sangue seco nela. O seu rosto... Sua cara se fechou enquanto ele gritava pra mim, me dizendo essas palavras. "Aí tá você, porra!" Ele gritou e se abaixou e pegou um pedaço de pau enorme. Estou falando de uma vara com pelo menos 1,5 m de comprimento. Ele poderia facilmente ter me matado com esse bastão. Eu me mantive firme, peguei meu rifle nas costas e apontei pra ele. Ele parou de segurar o bastão. Nós nos entreolhamos por um segundo e ele começou a gritar: "Você sabe em que fazenda você está?" Eu afirmei: "Sim, essa fazenda é minha avó. Cacei ela a vida toda." Às vezes começaram a saltar de sua cabeça: "Não, isso não é. Minha esposa tá caçando nesse milharal e você estragou tudo. Por sua causa ela perdeu um dinheirinho enorme, sua vadia estúpida." Ele ficou tão furioso que começou a emitir sons estranhos e rosnados e cuspir para todos os lados. Eu estava repassando as opções na minha cabeça para esse momento, quando de repente ele começou a me atacar. Removi a trava de segurança do meu rifle e disse em voz alta: "Pare, eu vou atirar se eu preciso." Ele congelou e apenas olhou para mim por cerca de 30 segundos antes de largar o manche. Ele grunhiu alto com os olhos correndo ao redor. "Escute, eu não quero ter que fazer algo de que ambos nos arrependeremos. Sinto muito por ter arruinado sua caçada. Se você se virar e se afastar de mim, eu irei embora", expliquei calmamente. Pude vê-lo pensando muito o que fazer sobre a seguir quando murmurou "tudo bem" e se virou, voltando para a pilha de feno. Meu coração estava prestes a sair do meu peito. Eu não estava disposto
Eu estava disposta a virar as costas para esse homem. Observei até ele se afastar, então corri de volta para o milharal. Pensei em como ele disse que eu assustei um dinheirinho enorme e arruinei a caçada de sua esposa, mas isso não fazia o menor sentido. Eu tinha uma boa visão de todo o campo e não havia nenhum cervo presente. Decidi observá-lo através do meu binóculo. Observei-o subir até o palheiro e entrar no pequeno carro branco de 2 portas. Ele rapidamente saiu do monte de feno. Consegui perceber que o carro tinha placas da Califórnia, mas nada mais. Eu não moro perto da Califórnia. Ele saiu pela estrada e estava sozinho. Ninguém mais estava naquele veículo. Corri de volta para o meu Jeep e me tranquei nele. Corri para casa o mais rápido que pude e contei ao meu marido o que aconteceu. Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida e meu marido também não baseou-se na minha descrição. Vivemos em uma comunidade de cerca de 200 pessoas, nascidos e criados aqui e conhecemos todo mundo. Liguei para o nosso xerife local e eles vieram e prestaram nosso depoimento. Levei-os até o palheiro onde estava estacionado e encontramos uma faca caída no chão. É claro que nada pôde ser feito, pois não conseguiram olhar o número da placa ou o nome do homem. Até hoje ainda não tenho ideia de quais eram as intenções do homem, embora pudesse adivinhar algumas. Meus pais passaram 8 anos e nunca mais vi esse homem. Também decidi que iria caçar com um amigo a partir de então. Mano, tem louco pra tudo, né? Enfim, vamos para a segunda e última história do vídeo. Um quase acidente que eu tive quando criança. Ok, então, por razões pessoais não vou revelar os nomes das pessoas da minha família ou onde moravam, onde mudarmos quando eu era criança, mas tentarei deixar ao máximo detalhes possível. Quando eu tinha cerca de 4 anos, meu irmão mais velho tinha 3 anos a mais. Morávamos em uma pequena casa em um bairro sombrio, mas eu não sabia disso. Meus pais eram atenciosos e nos amavam muito, então eles certificaram de que eu e meu irmão nunca soubéssemos disso e sempre sentíssemos seguros. Éramos eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Meu pai trabalhava até tarde, como de costume, seu horário era entrar às 4 da manhã. Nossa, cara, e voltar pra casa por volta das 2 da manhã. Nossa. Na maioria das vezes, nossa mãe cuidava da gente. Era um dia ensolarado na primavera, minha mãe tinha acabado de colocar rodinhas na minha bicicleta nova para que eu pudesse acompanhar meu irmão mais velho na dele. Eu estava me divertindo, andando na caçada com meu irmão, sem nenhum cuidado. Em uma área sombreada, vi um carro parado em uma das ruas de frente para mim e meu irmão andando de bicicleta. Era uma caminhonete grande, vermelha, com vidros escuros que impediam de ver o motorista. A pintura arranhada e sem brilho. Em certo ponto, meu irmão e eu aceleramos em frente da minha mãe. Foi quando eu comecei a perceber que a caminhonete vermelha havia se movido e estava descendo lentamente pela rua. Depois de um pouco mais longe, meu irmão e eu percebemos que o carro estava sempre atrás de nós ou ao nosso lado. Felizmente, minha mãe viu a caminhonete e gritou para que meu irmão voltássemos para perto dela enquanto ela corria para nos defender. Ela lançou um olhar furioso para a caminhonete. Minha mãe sempre foi uma mulher assustadora quando precisa ser. Ela é forte e tem uma constituição física robusta. Assim que minha mãe me puxou para perto dela e do meu irmão, a caminhonete rapidamente saiu ao avistar da minha mãe. Minha mãe pegou o celular, tirando uma foto da placa, porque parecia muito suspeito para ser apenas alguém que estava perdido na área. 2 semanas depois, sentados na pequena sala de estar à noite, assistindo o filme com a minha mãe e meu irmão antes de ir para a cama. Ao longe, as sirenes estavam tocando há quase 15 minutos, quando de repente ouvimos o som de alguém tentando roubar nossa porta dos fundos. Minha mãe se levantou, segurando a porta fechada. Às vezes a fechadura estava com defeito, então ela certificava de mantê-la fechada. Quando a porta não cedeu, os ruídos foram pela janela da cozinha, batendo nela e tentando abri-la, até pegando uma pedra do jardim e tentando quebrar a janela com ela. Meu irmão escondemos no quarto dos meus pais, a única porta interna com fechadura, embaixo da cama no escuro. Em questão de minutos, as sirenes anteriores estavam altas agora. Carros da polícia estavam descendo a nossa rua. Havia gritos no nosso quintal e logo as sirenes foram embora e todos nós tínhamos sido abalados pela experiência. O que aconteceu foi que o homem que estava nos seguindo antes estava fugindo da polícia e fez uma parada no nosso quintal e 2 casas antes da nossa para tentar arrombar e se esconder. O homem era pedófilo e traficante que teria feito mim e o meu irmão mais velho suas próximas vítimas se minha mãe nunca tivesse vindo para o resgate. Olhando para trás, sou extremamente grato que minha mãe estava lá e é a mãe que ela é. Se ela não estivesse, eu não estaria escrevendo isso mais de uma década depois. Bom, baita história também, extremamente bizarro. Mas eu achei que... Como é que, né, tem umas dúvidas aí, como é que a mãe dele conseguiu segurar a porta, a janela, tudo ao mesmo tempo. E gritos no quintal, eram dele gritando da polícia que chegou nele ou era da mãe brigando com ele? Não vamos saber, né? Nos comentários também não diz nada, só tem um comentário essa história, mas enfim. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve, assista outros vídeos do canal. Caso você tenha alguma história que você queira compartilhar, manda no e-mail que tá aí na descrição. E se você tiver alguma coisa para acrescentar também, alguma sugestão de algum vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou ler tudo, certo? Um beijo, amo vocês e tchau.